Aqui não há nada de fácil. Esta é a nossa jornada mais dura. A cada estação, enfrentamos desafios extremos: atravessar desertos áridos, águas turbulentas, geleiras e o sol escaldante. Este é o lar de algumas das espécies mais perigosas do planeta. Não há lugar para os fracos. A única forma de sobreviver é migrar. E aqui, apenas os mais corajosos e resistentes conseguem seguir em frente. Bem-vindo a Savana e Alasca. As grandes migrações contam a história do poder da natureza. Deus está sempre observando, dando força e guiando todas as criaturas para superar as adversidades da vida. A migração é um ciclo de adaptação rigoroso que milhões de espécies precisam enfrentar para sobreviver. Em cada jornada, elas são guiadas para encontrar o próprio caminho. Essa é a jornada para buscar água, alimento e um lugar seguro para procriar. Na savana árida, elas correm contra a seca e os predadores. Enquanto isso, no congelante Alasca, enfrentam o frio implacável e as águas turbulentas. Todos os anos, de uma terra a outra, os animais persistem em um ciclo de sobrevivência implacável. É como se a natureza quisesse testar a resistência das espécies. A temporada de migração na savana começa. 10% dos animais nunca chegam ao destino, mas nada consegue detê-los. Desde a década de 1970, todos os anos, o ciclo de sobrevivência continua sem pausa na savana africana, transformando-se em uma das maiores maravilhas naturais. Mais de 1.700.000 gnus, 260.000 zebras e 470.000 gazelas embarcam em uma jornada cheia de desafios. Todos se dirigem para a Terra Prometida, percorrendo mais de 1.200 milhas de terreno árido, apenas para encontrar novos pastos e água. Cada passo é uma corrida pela vida, uma aposta contra o destino, onde os mais fracos muitas vezes não resistem. A vasta região de Serengeti,
com mais de 14.750 quilômetros quadrados, é o ponto de partida dessa jornada lendária. Há cerca de 2 milhões de anos, a presença de gnus, zebras e gazelas ajudou a moldar o ecossistema único da savana. Aqui, as grandes espécies herbívoras evoluíram com um ciclo migratório sazonal. O clima implacável da savana africana se torna a mão invisível que guia a jornada. De dezembro a março, o Serengeti se cobre com um manto verde exuberante. Ao atender ao chamado da natureza, das chuvas e do renascimento da grama verde, uma temporada de reprodução cheia de vida tem início. O som das patas selvagens de milhões de viajantes, gnus, zebras, gazelas, ecoa pela paisagem. Milhões de gnus azuis começam a chegar ao Serengeti. Para eles, este não é apenas um local de sobrevivência, mas também o ponto de partida de uma estratégia de sobrevivência única, a reprodução em massa. Em poucas semanas, mais de 500 mil filhotes nascem, criando uma imensa barreira biológica nas pastagens. Essa estratégia de predator swamping sobrecarrega predadores como leões, hienas e guepardos, dificultando que eles escolham os filhotes mais frágeis como alvo. O tempo não está a seu favor. Os filhotes de gnus precisam se desenvolver rapidamente. Apenas minutos após o nascimento, os filhotes, pesando cerca de 18 quilos, já têm que se levantar, com suas pernas trêmulas, para dar os primeiros passos. Isso não é apenas um instinto gravado em cada célula, mas uma necessidade vital para sobreviver à dura jornada da savana. Em poucas horas, começam a correr, misturando-se ao rebanho, longe dos olhares famintos de leões, hienas, guepardos e outros predadores à espreita. Em poucas semanas, já conseguem correr quase como adultos, alcançando velocidades de 40 a 48 km por hora. Essa é uma habilidade crucial, permitindo que escapem das garras dos predadores, especialmente durante a migração de mais de 1.200 quilômetros pela savana. Como uma das espécies protagonistas da grande migração, os gnus azuis enfrentam anualmente os perigos de predadores como hienas e cães selvagens africanos. Parece que Deus lhes concedeu um instinto de defesa notável. A ameaça não os amedronta completamente. A estratégia de sobrevivência dos gnus azuis é se mover em grandes grupos. Por toda a extensão das pastagens, eles se espalham, mas se mantêm unidos em grupos densos, protegendo os filhotes no interior. Milhares de indivíduos se movem juntos, criando um caos natural que torna difícil para os predadores focarem em um alvo específico. Assim, os filhotes mais frágeis têm uma chance maior de sobreviver, seguindo o fluxo protetor da manada. Nos momentos de maior perigo, os machos adultos se levantam, armados não apenas com chifres afiados, mas com a determinação de proteger o grupo. Nesses instantes, a manada de gnus se transforma em uma barreira viva de defesa, onde força e cooperação ajudam a enfrentar os inimigos.
Essa união é como um presente sagrado da natureza, sustentando cada indivíduo, especialmente na temporada de reprodução, quando cada passo é acompanhado de perigo. Quando essa área se torna um dos principais locais de reprodução e alimentação, zebras e outros rebanhos se juntam aos gnus. Ao contrário dos gnus, as zebras não têm uma temporada de reprodução sincronizada. As fêmeas dão à luz ao longo do ano, mas a concentração na estação das chuvas traz grandes vantagens. As zebras, que chegam a 1,2 metro de altura, movem-se em blocos densos. Na vastidão da savana, o som dos cascos ecoa como um ritmo constante e ininterrupto. O ciclo de gestação das zebras dura de 12 a 13 meses. Assim que o filhote nasce, em apenas 20 minutos, ele já precisa se erguer, com suas pernas frágeis, para dar os primeiros passos na dura paisagem das pastagens. Com cerca de 32 quilos, o peso pouco importa. A única coisa que realmente importa é levantar-se, misturar-se ao grupo, correr. Porque cada segundo pode decidir entre a vida e a morte. Nas vastas pradarias, os predadores nunca descansam. Eles observam cada movimento, cada passo vacilante dos filhotes ainda fracos. O perigo se instala no menor sinal de fraqueza, caso um filhote se desgarre do grupo. Mas, graças ao instinto de sobrevivência, os filhotes rapidamente se integram à manada. Eles se movem com os adultos, tornando-se parte indivisível de um todo forte e unido. Quando toda a manada de zebras avança, os predadores hesitam. Não são mais presas isoladas, mas uma massa solidária e poderosa. Cada passo é um compasso na sinfonia de sobrevivência da savana, onde só a união e a velocidade trazem segurança. A longa gestação também torna as zebras alvos fáceis para predadores experientes como leões, hienas e guepardos. Quando o grupo para beber água ou descansar após uma longa jornada, é a oportunidade para os predadores se aproximarem em silêncio. Os adultos podem reagir com poderosos coices, mas os filhotes são mais vulneráveis e logo se tornam o alvo. Ainda assim, as zebras nunca lutam sozinhas. A força do grupo é sua maior arma. Elas vivem em grupos, e cada grupo é liderado por um macho que protege e guia as fêmeas e filhotes. Sua estrutura social é fortemente unida. Do chamado até o simples gesto de encostar as cabeças, tudo fortalece a segurança e os laços do grupo. Cada zebra contribui para o escudo vivo da manada, protegendo umas às outras na migração de 1.900 quilômetros. As zebras raramente viajam sozinhas. Costumam se mover com gnus e gazelas, formando um fluxo contínuo que dificulta para os predadores focar em um alvo específico. Essa cooperação cria uma camada extra de proteção, aumentando a sobrevivência dos filhotes e garantindo que eles tenham uma chance de crescer em meio aos desafios das pastagens. As vastas pastagens verdes chamam a gazela de Thompson. Esse pequeno antílope, incrivelmente ágil, escolhe um caminho de sobrevivência singular. Ao nascer, com apenas cerca de 4,5 quilos, os filhotes da gazela de Thompson não se juntam imediatamente ao grupo como os filhotes de gnus e zebras.
Em vez disso, adotam a estratégia de camuflagem, permanecendo deitados e imóveis entre as altas gramíneas amareladas, confiando na coloração marrom clara que os mistura ao ambiente ao redor. Todos os dias, a mãe retorna para amamentá-los e ajudá-los a continuar escondidos. Esse comportamento delicado, um presente da natureza, mantém os filhotes seguros durante as primeiras fases vulneráveis da vida. Com altura entre 55 e 82 centímetros e pesando de 15 a 35 quilos, a gazela de Thompson é consideravelmente menor que outros herbívoros da savana. E é exatamente esse porte pequeno que se torna uma vantagem ao evitar a atenção de predadores poderosos como guepardos e cães selvagens africanos. Durante a migração, as gazelas de Thompson seguem as grandes manadas de gnus e zebras. Porém, devido ao seu tamanho menor, costumam ficar na retaguarda, aproveitando o capim fresco deixado pelos animais maiores. Com esse mecanismo de economia de energia, a gazela de Thompson consegue manter a saúde e a resistência necessárias para enfrentar as longas jornadas de centenas de quilômetros. Quando as últimas chuvas da estação se afastam, a savana se transforma em um cenário desolador. As pastagens verdes agora existem apenas na memória e no desejo. A temperatura não para de subir, alcançando até 35 graus Celsius. O solo se racha, as últimas fontes de água secam, deixando apenas uma terra dura e árida. Diante da ameaça de desidratação e fome, não resta outra opção senão migrar para o norte. O destino é a região de Masai Mara, onde ainda pode haver alguma umidade e pastagem verde, graças às últimas chuvas. Cada passo é uma corrida intensa contra o tempo. A morte espreita, e sobreviver aqui é um desafio brutal. No início da estação seca, as taxas de mortalidade entre os gnus e zebras podem chegar a 10 a 15% em poucos meses. Os gnus azuis lideram a jornada guiados por um instinto extraordinário. Com seu olfato apurado e sentidos afinados, eles percebem sinais sutis da natureza, como o aroma de grama fresca, o som distante da chuva e as mudanças na luz do sol. Junto a eles, as zebras, com sua visão aguçada, lideram, reconhecendo cada parada e campo aberto. À medida que avançam e observam, identificam rapidamente rios secos ou riachos escassos, locais onde leões e hienas, predadores ameaçadores, ficam à espreita, aguardando o momento de atacar quando a manada se encontra exausta. A natureza não perdoa nenhum erro de navegação. Em uma manada de mais de 1 milhão, um pequeno desvio pode levar a um erro fatal. À beira da sobrevivência, a fome e a sede dominam suas mentes. Cada indivíduo se move com um único propósito: sobreviver. Precisam avançar rapidamente para escapar da estação seca. Se atrasarem, o risco de desnutrição e exaustão se torna iminente. A savana ressoa com o som urgente dos passos dos gnus e zebras sobre o solo ressecado. Segundo estudos ecológicos de 2023, essas manadas podem se deslocar de 10 a 15 quilômetros por dia, muito mais rápido do que em outras etapas da migração. Essa velocidade é um instinto de sobrevivência gravado ao longo das gerações pela própria natureza. À medida que a chuva diminui, os caminhos da migração mudam. Eles seguem pelo corredor oeste, atravessando pequenos rios e pântanos remanescentes das últimas chuvas.
A savana, no início da estação seca, é uma armadilha. Cada trecho lamacento, pântano e rio seco, como o grumeti, forma barreiras naturais que protegem zebras e gazelas contra ataques violentos de predadores. No terreno acidentado e lamacento, grandes predadores como leões e hienas perdem a vantagem em velocidade e agilidade, permitindo que a manada escape numa perseguição cheia de perigos, mas também de chances de sobrevivência. O fluxo de vida nas manadas de zebras e gnus se torna um rio móvel, avançando ao norte como uma corrente de preto e branco em meio às tempestades de areia da savana. Este é o momento ideal para os famosos caçadores intensificarem suas atividades. Segundo o Instituto de Pesquisa de Vida Selvagem da Tanzânia, em 2023, essa época do ano registra uma taxa de sucesso na caça mais alta do que em outros períodos. Os filhotes e os exaustos são os alvos principais. Como sombras silenciosas entre a grama alta, os leões seguem cada movimento das manadas em marcha. As leoas escolhem cuidadosamente o ponto de emboscada, esperando que os animais fiquem exaustos após a longa jornada. De acordo com o Instituto de Pesquisa do Serengeti, em 2023, as zebras com visão incrivelmente aguçada conseguem detectar leões a uma distância de até 2,4 quilômetros. Ao perceber a ameaça, a manada de zebras emite sinais de alerta e imediatamente se agrupa em uma formação defensiva. Mais de 250 mil gnus e 30 mil zebras perecem anualmente nessa migração brutal, sucumbindo à desidratação, exaustão ou predadores. Quando os leões atacam, os animais não se rendem facilmente. Os gnus azuis, pesando até 230 quilos e com chifres afiados de 76 centímetros, são capazes de investir contra o inimigo, ferindo seriamente as leoas. As zebras, que chegam a pesar 400 quilos, reagem com poderosos coices quando encurraladas. Esses golpes são tão fortes que podem causar sérios danos aos predadores. Esta não é apenas uma migração, é uma luta pela sobrevivência de toda uma espécie. Ao longe, os guepardos, os predadores mais rápidos da Terra, alcançando até 120 km por hora, espreitam. Eles tiram proveito do terreno aberto e da vulnerabilidade dos filhotes. Para as pequenas gazelas de Thompson, a única chance de sobrevivência é dispersar. Com uma estratégia única, elas correm em zigue-zague, confundindo a direção do guepardo e fazendo-o perder o impulso. Estatísticas mostram que os guepardos conseguem manter sua velocidade máxima por apenas 20 a 30 segundos. Esse limite de tempo é a fraqueza desse temido predador. Se ultrapassarem esse intervalo, as chances de sobrevivência das gazelas aumentam. Em junho e julho, a migração não segue apenas o ritmo ao norte, mas também entra em uma fase especial, a temporada de acasalamento. As grandes manadas de repente ficam tensas, até mesmo com os próprios membros. Machos lutam para garantir o direito de perpetuar a espécie, criando cenas dramáticas nas vastas pastagens.
O rugido e o som dos cascos ecoam por toda parte. Durante esse período, a manada já não avança como um único bloco. Pequenos grupos, conhecidos como splinter herds, se espalham em várias direções. A luta pela sobrevivência se torna ainda mais complexa, enquanto os predadores aproveitam a oportunidade para buscar uma refeição farta. O leopardo, predador solitário e furtivo, é famoso por sua habilidade em se esconder e emboscar. Durante a estação de acasalamento, quando as manadas de gazelas migratórias ficam mais dispersas, o leopardo costuma mirar nos indivíduos fracos, jovens ou isolados. Especialmente quando os machos estão ocupados defendendo territórios e disputando fêmeas, o leopardo aproveita qualquer distração para atacar. Com habilidade para escalar e grande força muscular, ele supera facilmente as barreiras do terreno. Isso representa uma ameaça significativa para os animais migratórios em sua luta pela sobrevivência. A vegetação densa do Serengeti e o corredor oeste oferecem ao leopardo uma excelente camuflagem. Com emboscadas rápidas e furtivas de cima das árvores ou entre as moitas espessas, o leopardo consegue abater sua presa em poucos segundos, antes que a manada possa reagir. Segundo os dados mais recentes de 2024, a taxa de sucesso do leopardo em ataques rápidos e surpresa pode chegar a 50% a 60%. Essa corrida pela sobrevivência não é para os fracos. A migração árdua rumo ao Masai Mara é uma dança vigorosa da vida em meio aos desafios e perigos constantes da savana. A terra prometida com pastos frescos após a estação chuvosa está à vista, mas o perigo espreita nas águas do rio. De julho a setembro, a savana africana se torna mais implacável do que nunca. Após centenas de milhas de migração extenuante, as manadas finalmente chegam ao rio Mara, uma fronteira natural entre o Serengeti e o Masai Mara. Este é o maior desafio, a porta da vida ou morte, que apenas os mais corajosos conseguem atravessar antes de alcançar o paraíso exuberante que a natureza reservou. Do outro lado do rio está o Masai Mara, uma savana verdejante com apenas 1.500 km², mas pulsante de vida. É uma das regiões mais ricas em chuvas na savana, recebendo entre 760 mil e 270 milímetros de precipitação anual, o que cria uma vegetação abundante. Os pastos curtos e verdes oferecem uma fonte ideal de nutrição para os gnus e zebras. Enquanto isso, as gramíneas mais altas abrigam grandes herbívoros nativos, como girafas e elefantes. De acordo com estatísticas de pesquisadores do Serengeti, em 2023, a cada temporada de migração, mais de 250 mil animais perdem a vida, com uma grande parte morrendo nas águas turbulentas do rio Mara, onde o crocodilo do Nilo é o inimigo mais temido. As manadas de gnus azuis e zebras enfrentam o rio Mara com extrema cautela. A hesitação e a sondagem podem durar dias. O vapor fresco do rio sobe no ar sob o sol escaldante do meio-dia.
Crocodilos do Nilo de até 6 metros e mais de 450 quilos ficam escondidos sob a água, prontos para atacar qualquer presa imprudente. Para os filhotes e os mais fracos, a correnteza e os dentes afiados desses predadores são desafios que nem todos conseguem vencer. Os gnus se agrupam como uma enorme barreira viva, reduzindo o risco de separação e ataque. Unir-se em grandes ondas é a única maneira de proteger os membros mais fracos da manada. As zebras, os olhos atentos da manada, não deixam brechas para os predadores. Elas se movem nas bordas do fluxo caótico, observando cuidadosamente cada respingo feito pelos gnus. Com sua visão aguçada, as zebras lideram o grupo em direção aos trechos mais rasos do rio. Por mais cautelosos que sejam, cada travessia é uma aposta pela sobrevivência, sem saída fácil. De acordo com o African Wildlife Conservation Fund, em 2024, a taxa de sucesso dos crocodilos do Nilo nesses ataques em massa pode chegar a 70%. A espera não pode durar para sempre. Milhares de animais na retaguarda começam a empurrar, pressionando-os da frente a avançar. A água explode como uma onda gigantesca sob o céu. O rugido da manada ecoa, criando uma sinfonia de tensão e desespero. Os crocodilos permanecem imóveis, esperando, para então saltar como flechas mortais, agarrando os indivíduos que se afastam ou são levados pela corrente. Cada vez que um crocodilo captura uma presa, a água se tinge de vermelho, a cor do sacrifício. Ao redor, o caos aumenta, com cada antílope desesperado saltando para fora do alcance dos crocodilos. A manada continua avançando, mesmo enquanto membros individuais caem, sendo arrastados pela corrente. Na migração, não há espaço para atrasos. Os mais fracos, os jovens ainda sem força para resistir ao rio, são deixados para trás. Esse é o ciclo implacável e eterno da seleção natural na savana africana. Só resta uma opção: avançar. Cada passo final cruzando o mar é mais que uma vitória. É a força mágica do instinto e da coragem concedida pela natureza a todas as criaturas. Nada pode parar o impulso da vida, movido por milhões de passos que seguem adiante, sem jamais desistir. O sol escaldante e a temperatura em constante elevação. No Maasai Mara, o elefante africano da savana é o maior animal terrestre e um dos membros importantes dos Big Five. Sua jornada em busca de água é igualmente desafiadora. Atravessando terras áridas, a manada se dirige para áreas onde ainda resta água, o recurso mais precioso na estação seca rigorosa. Liderando a manada estão os elefantes mais velhos, considerados como bibliotecas vivas do grupo. Após inúmeras estações de migração, eles lembram cada pequeno riacho, cada leito seco de rio e cada local que pode oferecer a chance de sobrevivência. O calor faz tudo ao redor parecer tremeluzir como uma miragem. Passo a passo, firmes e poderosos, eles atravessam campos rachados e trilhas ressecadas. Cada avanço é um desafio. Os filhotes e os indivíduos mais fracos começam a se exaurir, ficando para trás enquanto a temperatura chega a 40 graus Celsius.
O tempo é um inimigo implacável. Eles precisam avançar o mais rápido possível para escapar do clima extremo e da presença constante dos predadores. Os elefantes adultos, que podem pesar mais de 6 toneladas, estão prontos para proteger e apoiar os companheiros. Com suas grandes orelhas, eles abanam o ar para refrescar a manada e afastar os predadores em caso de ameaça. Diante de uma realidade cruel, algumas perdas são inevitáveis. Esta é uma jornada de união e sacrifício, de carinho e proteção entre os membros. As perdas não são apenas números, mas lições de força e perseverança na luta pela sobrevivência. A jornada continua, com a manada determinada a encontrar água, buscando esperança e a continuidade da vida. Em harmonia com o novo ritmo de vida que Deus teceu para esta terra, a savana, em outubro, ressoa com uma canção de gratidão pela jornada de renascimento. Quando a chuva cai sobre as terras secas do Serengeti, o tapete de grama verdejante brota, respondendo ao chamado do Criador. Este é o momento em que a quantidade de indivíduos atinge o ápice, criando uma cena magnífica e cheia de vida na savana. Cada passo dos mais de 1.500.000 gnus, 300.000 zebras e inúmeras gazelas ecoa pelas pastagens. Após meses de migração desafiadora, eles retornam ao ponto onde tudo começou. Este exército poderoso agora está mais resistente, pronto para continuar o ciclo implacável da sobrevivência. Os filhotes nascidos no início do ano agora estão mais fortes e prontos para acompanhar o ritmo da manada. O retorno dos herbívoros não é apenas um ciclo de sobrevivência, mas desempenha um papel fundamental no ecossistema da savana. Graças à movimentação massiva dessas manadas, o pasto do Serengeti permanece em equilíbrio. Cada deslocamento estimula o crescimento de novas plantas. Segundo estudos do Parque Nacional do Serengeti, o pastoreio de grandes manadas de gnus e zebras promove o crescimento da grama, impede a invasão de arbustos e cria habitat para várias outras espécies, desde pequenos pássaros até grandes predadores. Este também é um banquete exuberante para predadores como leões, leopardos, hienas e cães selvagens africanos. A migração é o coração que mantém viva toda a savana. E quando milhões de animais se movem em uma cadência unida, eles não apenas revivem as planícies, mas também transmitem uma poderosa mensagem de vida e do eterno renascimento da natureza. O calor seco e árido da savana africana agora dá lugar a um mundo oposto e misterioso no norte. Montanhas cobertas de gelo eterno se erguem, imponentes, como guardiãs de uma terra selvagem. Alasca, a terra do gelo perpétuo e das águas profundas e geladas. Com uma área de mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, é uma das regiões mais inóspitas do planeta. O inverno dura até 6 meses, com temperaturas que frequentemente caem a menos 20 graus Celsius e, às vezes, alcançam menos 40 graus Celsius. O clima é brutal e muda rapidamente. Com a chegada da primavera, o gelo derretido flui em rios caudalosos, levando tudo em seu caminho. Nesse reino de gelo,
Apenas os mais fortes e resilientes conseguem sobreviver e completar as desafiadoras jornadas migratórias. De maio a julho, a natureza domina com o derretimento das geleiras colossais. É um mundo de gelo e frio, onde as temperaturas médias variam entre 4 graus Celsius e 15 graus Celsius. Esse também é o momento em que o salmão soquei inicia sua migração de volta ao local de nascimento para desovar. Cada salmão possui um olfato incrivelmente aguçado, comparado a uma bússola da natureza. Esse instinto especial, desenvolvido desde a fase de larva, permite que, mesmo após nadar milhares de quilômetros até o Oceano Pacífico, reconheçam o rio de origem pelo seu odor característico. Deus deu ao salmão sockeye um dos instintos mais notáveis da natureza. Estudos de 2023 mostram que seu olfato é tão sensível que detecta concentrações de compostos químicos específicos na água em níveis abaixo de uma parte por bilhão. Anualmente, cerca de 60 milhões de salmões sockeye migram pelos rios do Alasca. Eles nadam contra a corrente por centenas de quilômetros, enfrentando fluxos de até 4 metros por segundo nos grandes rios. O fluxo da primavera, intensificado pelo degelo, representa um enorme desafio para os salmões. Muitos se exaurem, sendo arrastados ou colidindo com cachoeiras de até 2 metros de altura. Cada salto pode ser o fim da jornada pela sobrevivência. Com resistência extraordinária, muitos salmões persistem, superando cada obstáculo até alcançar os locais de desova. Ao longo das margens e cachoeiras, os predadores mais temíveis do Alasca aguardam. Os imensos ursos marrons do Alasca, com machos adultos pesando até 700 quilos, se posicionam. As águas agitadas trazem uma fonte de energia vital, essencial para o preparo do inverno. Cada ponto estratégico ao longo do rio se torna palco de batalhas intensas entre os ursos, que competem por cada posição privilegiada para capturar os salmões. Os salmões, pesando entre 2 e 4 quilos, sobem o rio com esforço desesperado para alcançar o local de nascimento. Cada salto representa um teste de habilidade e velocidade, mas também o risco iminente de serem agarrados por um urso em um instante. O som dos rugidos ecoa, garras arranham as pedras e a água salpica, reverberando ao longo do curso do rio. Esses desafios rigorosos moldam a força e o espírito de sobrevivência dos salmões na jornada de retorno às suas origens, no território gélido do Alasca. Em junho, Deus soprou um sopro quente, aliviando o gelo do Alasca. O curto verão se abre mais uma vez. A pelagem dupla dos caribus os protege bem contra o frio, mas a graça divina sempre oferece um refúgio melhor e mais ideal. Milhares de caribus começam sua migração rumo ao norte. Deixando as pradarias secas do sul, as manadas avançam em direção às pastagens verdes do norte do Alasca, onde o clima é mais ameno e cheio de promessas durante os poucos dias de verão. O som característico dos caribus ecoa, sinalizando suas posições uns para os outros.
Com um ritmo constante, os caribus percorrem cerca de 20 quilômetros por dia para chegar às pastagens distantes do norte. A união é a maior força da criação. E os caribus nunca viajam sozinhos. Quando o perigo se aproxima, rapidamente se agrupam em grandes manadas. Os adultos formam um escudo protetor ao redor, defendendo mais de 40 mil filhotes dos olhares atentos dos predadores. Os passos em direção ao norte são decididos e firmes. Táticas de mudança brusca de direção confundem os perseguidores. Quando encurralados, os caribus abaixam suas cabeças e transformam os chifres afiados em armas de defesa. Nada é fácil no Alasca, mesmo no verão. Conhecidos como nuvens de mosquitos, mais de 35 espécies de mosquitos atacam ferozmente de junho a agosto. Embora pequenos, em milhões, eles podem enfraquecer as manadas de caribus, causando picadas dolorosas e até infecções. Mosquitos e moscas negras atacam todas as partes do corpo, forçando os caribus a seguir pelas margens para aproveitar o vento. Com essa estratégia costeira, eles conseguem reduzir em até 15% as perdas causadas por esses insetos vorazes. Mas os insetos não são a única ameaça na jornada. Os caribus também enfrentam predadores formidáveis, como os lobos cinzentos. A cada ano, entre 5% e 10% dos filhotes são abatidos. Os lobos seguem a manada de perto, conhecendo bem pontos fracos como rios rasos ou áreas de terreno baixo, onde os caribus podem se ver encurralados. Os ursos marrons também não perdem essa chance. Eles esperam nas margens dos rios, onde os caribus são obrigados a passar, usando sua força enorme e paciência para atacar os mais fracos ou lentos. Um único golpe de um urso pode decidir o destino de um caribu. A cada verão, o Alasca testemunha inúmeras perseguições entre os ursos e a manada. Durante essa breve estação, a migração dos caribus se torna um fluxo de vida incessante, mesclando-se com a brutalidade e a beleza do Alasca. Essa jornada migratória não é apenas uma batalha de sobrevivência instintiva, mas também desempenha um papel crucial na manutenção do ecossistema do Alasca, preservando o frágil equilíbrio dessa terra gelada. O verão lentamente se despede e o Alasca se transforma, anunciando a chegada de uma nova fase rigorosa. Sob as águas geladas, o salmão sockeye completa a magnífica missão de reprodução designada pela natureza e silencia em sua despedida. Cada fêmea de sockeye deposita entre 2.000 e 5.000 ovos. De acordo com pesquisas de 2023, a taxa de sobrevivência dos ovos de salmão é muito baixa, com apenas 10% a 20% dos ovos evoluindo para a fase de alevino. Esses jovens, chamados de fry, viverão em águas doces por 1 a 3 anos antes de iniciarem a jornada para o oceano. Depois de aproximadamente 4 a 5 anos, eles retornarão ao local de origem para fechar o incrível ciclo reprodutivo. As águas agora estão repletas de corpos de salmões, uma fonte rica de nutrientes. Ursos marrons, águias e outros predadores chegam rapidamente, aproveitando esse banquete final antes que o gelo domine o ambiente. A cada temporada, os restos dos salmões se tornam um pilar vital para o ecossistema,
nutrindo diversas espécies que se preparam para enfrentar o rigoroso inverno do Alasca. Enquanto isso, as manadas de caribus também percebem claramente as mudanças na estação. O ar frio vindo do norte sinaliza que é hora de voltar. Eles se movem lentamente em direção às pradarias do sul, onde ainda restam alguns recursos para armazenar energia. Essa jornada não é apenas uma migração, mas uma preparação cuidadosa para o longo e frio inverno que se aproxima. Os adultos assumem a liderança, guiando a manada através de terrenos difíceis. Com passos cautelosos, protegem os filhotes das ameaças naturais e dos predadores. As pradarias do sul acolhem os caribus, o último campo verde, antes que a neve cubra tudo. Será aqui que eles acumularão forças para enfrentar o inverno severo, onde a neve cobre o solo e os recursos se tornam escassos. A jornada continua, incessante, como o ciclo eterno da vida nesse território gelado. Ao final da migração, ao olharmos para trás, seja pela savana escaldante ou pelo Alasca congelante, percebemos que algumas criaturas caíram, outras se exauriram, mas todas se levantaram novamente, movidas por uma esperança inabalável. A força e a perseverança de cada espécie são provas vivas do poder da criação e da mão divina na preservação da vida. Cada migração árdua é uma grandiosa canção da natureza, onde o ciclo da vida persiste, apesar dos desafios. Já enfrentou uma jornada com obstáculos contínuos, como a luta diária da natureza para sobreviver? As migrações não são apenas instintos de sobrevivência, são lições sagradas, uma sinfonia de resiliência estabelecida pela criação. Deus sustenta e protege cada respiração, cada passo da vida neste planeta. Agora é o momento de reavaliarmos nossa missão. Atravessar o planeta, da savana ao Alasca, revela a brutalidade sempre presente. Os desafios enfrentados pelos viajantes da natureza não se resumem às travessias perigosas ou aos predadores à espreita. Incluem também o aumento das tensões e a pressão ambiental crescente. Segundo o relatório de 2023 do IPCC, a temperatura global subiu em média 1,1 grau Celsius em relação à era pré-industrial. E tanto a savana quanto o Alasca estão testemunhando mudanças profundas. A estação seca na savana está se prolongando. Mais de 25% das áreas de pastagem foram reduzidas. As mudanças nos padrões de chuva afetam diretamente o acesso à água e alimento para os animais migratórios. Relatório da OMM de 2024 aponta que a savana sofreu uma queda de 15% na precipitação durante a estação das chuvas, tornando os pastos mais escassos. Até o fim da década, a área de pastagem poderá diminuir entre 10% e 15% adicionais. Esse ritmo de perda pode colocar várias espécies herbívoras em risco grave ao perderem territórios seguros e recursos de pastagem abundantes. No Alasca, o degelo acelerado na primavera e o verão mais curto forçam caribus e salmões sockeye a adaptarem o cronograma migratório. Chuvas irregulares alteram os rios, que se tornam mais turvos e caudalosos. A jornada de volta às origens dos salmões se torna cada vez mais desafiadora. Com cada nova temporada de desova, menos salmões retornam. O aumento da temperatura dos rios reduz a capacidade reprodutiva dos salmões entre 15% e 30%. De acordo com o Instituto Americano de Pesquisa Ecológica, em 2024. A cada ano, o período de reprodução se torna uma batalha pela sobrevivência,
enquanto a queda no número de salmões ameaça a segurança alimentar de várias espécies. Desastres naturais, como enchentes e incêndios florestais, também se tornam mais frequentes. O Serengeti, na savana, sofre com secas e incêndios recorrentes, causando sérios danos ao ecossistema e às fontes de alimento para os animais. Enquanto isso, as enchentes no Alasca destroem rotas migratórias habituais dos caribus, que precisam se deslocar ainda mais em busca de pastagens seguras. Os rios da savana e do Alasca também sofrem com a erosão e mudanças no relevo. Pontos de água essenciais para os animais migratórios estão desaparecendo. Na savana, o rio Mara está encolhendo devido a esses impactos. Estudos de 2023 do Alasca indicam que o rápido degelo altera a estrutura do terreno, comprometendo as rotas naturais de migração. Além dos desafios naturais, a pressão humana tornou a migração dos animais ainda mais perigosa. Na savana, o projeto de construção de uma rodovia através do Serengeti cortou rotas migratórias essenciais. Isso dificulta o acesso de antílopes e zebras às fontes de água e expõe-os a riscos ao cruzar estradas movimentadas. Estima-se que esses projetos causem uma perda adicional de 5% do habitat natural a cada ano, contribuindo para a queda populacional de 10% a 15% em apenas uma geração. No Alasca, a exploração de petróleo e gás bloqueia as rotas migratórias naturais dos caribus. Isso reduz a qualidade da água para os salmões e ameaça o equilíbrio do ecossistema. Além disso, o número de turistas na savana aumentou mais de 40% na última década, trazendo consigo milhões de veículos todo o terreno e passeios de safari. Os animais são empurrados ao limite, alterando seus ciclos migratórios para evitar o contato humano. A poluição sonora, o lixo e a erosão causados pelos veículos forçam diversas espécies, tanto predadoras quanto herbívoras, a migrar para áreas mais distantes, o que reduz a taxa de reprodução e aumenta a mortalidade. O ciclo de migração, um instinto de sobrevivência de milhões de anos, agora enfrenta o risco de interrupção pela pressão do ambiente e das atividades humanas. A combinação de mudanças ambientais e pressões econômicas forçou as espécies migratórias na savana e no Alasca a enfrentar desafios sem precedentes. Os ecossistemas estão sendo levados ao limite. As jornadas migratórias se tornaram mais longas, árduas e implacáveis. Sem uma proteção adequada e imediata, essa grandiosa jornada de sobrevivência pode ser destruída em um futuro próximo. Diante desses desafios, organizações internacionais, governos locais e ONGs têm trabalhado intensamente para encontrar soluções para a conservação da natureza. A expansão de áreas de preservação e corredores ecológicos tornou-se uma das principais estratégias de proteção. Em 2023, Quênia e Tanzânia uniram esforços para ampliar a área de conservação Mara Serengeti. Com uma área agora de aproximadamente 30 mil km², essa expansão oferece mais segurança às espécies migratórias, reduzindo a exposição ao contato humano. Esse projeto conta com o apoio do WWF e do Fundo Internacional de Proteção à Natureza, com financiamento da União Europeia. No Alasca, foram estabelecidos corredores ecológicos
para garantir as rotas migratórias dos caribus. De acordo com o Instituto Americano de Conservação da Natureza, a proteção desses corredores em 2023 aumentou em cerca de 15% a taxa de sobrevivência dos caribus ao atravessarem regiões com infraestrutura. Esse projeto foi desenvolvido em parceria entre os governos do Zepioneira e Canadá, em colaboração com organizações de conservação, e protege mais de 20 mil quilômetros quadrados de corredores naturais. Além da expansão, projetos de restauração também estão em andamento. O Fundo Africano de Conservação, em cooperação com o governo da Tanzânia, está restaurando mais de 10 mil quilômetros quadrados de pastagens degradadas pela atividade agrícola. Com a plantação de gramíneas nativas e o controle de pastoreio, espera-se que a área recuperada aumente em cerca de 25% entre 2021 e 2024, fornecendo alimentos para animais migratórios como gnus e zebras e ajudando a estabilizar populações de herbívoros e predadores no Serengeti. Desde 2023, o Instituto de Ecologia e o Fundo para a Conservação do Salmão do Alasca estão reabilitando rios locais através da plantação de árvores e recuperação das margens, reduzindo a erosão. Os resultados iniciais mostram uma melhora na qualidade da água e a taxa de reprodução do salmão sockeye aumentou cerca de 20%. Em 2024, a tecnologia GPS combinada com inteligência artificial foi implementada na savana para monitorar as rotas de migração dos animais. Com isso, a taxa de mortalidade dos animais ao cruzarem rotas perigosas foi reduzida em 18%. Para proteger o salmão sockeye, sensores de temperatura foram instalados em grandes rios. Segundo a Agência Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, essas medidas, introduzidas em 2023, melhoraram a qualidade da água e aumentaram a taxa de sobrevivência do salmão em 12%. Não estamos apenas preservando a natureza selvagem, estamos salvaguardando uma parte da alma da savana e do Alasca. Nossa missão foi dada por Deus. Já teve a oportunidade de fazer um safari e observar as migrações impressionantes e as travessias emocionantes na savana ou no Alasca? Se sim, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Cada imagem e história que você divide é uma forma de se tornar um embaixador da conservação, ajudando a aumentar a conscientização global sobre a importância e a urgência da proteção desses ecossistemas. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para continuar conosco nessas aventuras incríveis, onde as histórias da natureza aguardam para serem contadas. Ou acompanhe a luta pela sobrevivência no deserto no episódio Kalahari Selvagem. A luta pela sobrevivência no deserto implacável e em Turquia Selvagem. Uma jornada pelo reino selvagem para explorar a vida selvagem da Turquia.